Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos dar início ao Midrash da Parashá Hukat. A mitzvah da Pará Adumá, a vaca vermelha. Hashem ensinou a Moshe, um judeu que toca em um morto fica tamê, impuro. Ele não entrará no acampamento da Shekhinah. Como ele pode ficar puro novamente? Ele deve contar 7 dias. No terceiro e no sétimo dias, um cohen borrifará nele uma mistura de cinzas da vaca vermelha e água. No sétimo dia ele imergirá em um mikve e estará puro à noite. Moshe perguntou: por que as cinzas da vaca vermelha purificam uma pessoa tamê? Isto é um segredo, Hashem respondeu, que é muito difícil para Bnei Israel entenderem. Mas você, Moshe, é tão sábio quanto um anjo. Somente a você eu explicarei as razões para esta mitzvah. Ao ensinar esta mitzvah a Bnei Israel, Moshe os advertiu. Esta mitzvah é um huk, uma lei para a qual Hashem não dá razões. As nações do mundo os ridicularizarão por cumpri-la. E até vocês mesmos poderão perguntar, essa mitzvah faz sentido? Não há resposta, exceto que devemos cumpri-la, porque ela é um mandamento de Deus. Hashem recompensará você por guardá-la, mesmo que não a entendam. Como a Pará Adumá era preparada? A primeira Pará Adumá foi preparada pelo filho de Aharon, Elazar. Moshe o orientou: use uma vaca completamente vermelha. Se ela tiver 2 fios pretos em seu corpo, ela não é kasher para a mitzvah. Também, se um jugo já foi colocado em suas costas, ela não pode ser usada. A vaca vermelha não pode ter um mum, defeito, tal como um corban. Quando uma vaca assim for encontrada, ela foi trazida para Elazar. Elazar levou a vaca para fora dos 3 acampamentos: o acampamento da Shekhinah, o acampamento do Leviim e o acampamento de Israel. Aí então ela foi abatida na frente de Elazar. Ele mergulhou seu dedo no sangue da vaca e o borrifou 7 vezes em direção ao Mishkan. Então Elazar supervisionou a queima da vaca. Madeira foi acesa e a vaca inteira, com sua pele e sangue, foi atirada no fogo. Depois um cohen jogou no fogo um graveto de madeira de cedro e um ramo de grama exuve amarrados com um cordão vermelho. Elazar e a pessoa que havia queimado a vaca ficaram tameim até a noite. Eles imergiram no mikve a fim de ficarem puros novamente. Como as cinzas da vaca fizeram com que aqueles que haviam preparado ficassem tameim, se as mesmas cinzas eram usadas para purificar quem estava impuro? Isto é parte do segredo da Pará Adumá. Hashem não explicou porque aqueles que preparam a Pará Adumá ficam tamê, assim como ele também não explicou porque ela purifica uma pessoa que está impura. Depois que a vaca foi queimada até virar cinzas, um homem que não estava tamê recolhia estas cinzas. Ele também ficou tamê até a noite, bem como todo aquele que carregava ou tocava nas cinzas da Pará Adumá. As cinzas estavam agora prontas para serem usadas. Elas foram divididas em 3 partes e colocadas em lugares diferentes. Foram então misturadas com água fresca de fonte para serem borrifadas em um indivíduo que estivesse tamê. Alusões na mitzvah da Pará Adumá. Embora Hashem não nos tenha dado as razões para a mitzvah da Pará Adumá, nossos Rachamim nos deram algumas indicações que nos ajudam a entendê-la. Quando os judeus cumprem a mitzvah da Pará Adumá, Hashem os perdoa pelo pecado do bezerro de ouro. Isso explica porque Hashem ordenou que a mitzvah fosse cumprida com uma vaca e não com qualquer outro animal. Olhar para a vaca faz com que Bnei Israel se recordem do pecado do bezerro de ouro. Eles ficam mais humildes e fazem techuvá. Como a visão da vaca ajuda-os a purificarem seus corações do pecado, Hashem ordenou que as cinzas da vaca os purificassem da tumá. Por que a vaca deveria ser vermelha e não de outra cor? A cor vermelha sempre alude a uma haverá, enquanto o branco alude à pureza. Ao olhar para a vaca vermelha, Bnei Israel são lembrados de seus pecados.
O ouro tem um brilho vermelho. A vaca vermelha espia pelo ouro que Bnei Israel doaram para fazer o bezerro de ouro. Isto indica que por que a vaca deve ser perfeita sem o mum? Isto indica que antes de pecar com o bezerro de ouro, Bnei Israel eram perfeitos porque haviam acabado de receber a Torá. Porém, ao fazer o bezerro, eles perderam sua perfeição. Por que a vaca é queimada? De novo, para lembrar a Bnei Israel sobre o bezerro de ouro que também foi queimado por Moshe. Porque a madeira de um cedro e grama de esuve são atirados no fogo. O cedro é a mais alta das árvores e o esuve o mais baixo dos arbustos. Uma pessoa que se purifica é lembrada de que ela deve ser humilde a fim de fazer techuvá. É melhor sentir-se humilde como um arbusto de esuve do que altivo como um cedro. O que aprendemos do fato de que todos envolvidos com a preparação da pará do mar ficam tameíma? Como a vaca vermelha nos faz lembrar do pecado do bezerro de ouro, nós aprendemos que todos que lidam com idolatria ficam tameíma. Você poderia fazer uma outra pergunta. Por que um judeu precisa ser perdoado pelo pecado do bezerro de ouro cada vez que ele toca em um morto? A resposta é que, se não fosse pelo pecado do bezerro de ouro, Bnei Israel viveriam para sempre. Depois de Matan Torá, Hashem lhes disse: vocês são como anjos. O anjo da morte não pode mais tocar em vocês. No entanto, quando os judeus pecaram com o bezerro de ouro, a morte voltou a eles. Como o bezerro de ouro causou a morte, um judeu precisa de perdão por este pecado cada vez que ele fica tamê ao tocar em um morto, conforme Al-Shir. O Midrash explica: os judeus receberam a mitzvah da vaca vermelha pelo mérito de Abraão. Quando os 3 visitantes celestiais vieram para Abraão, ele rapidamente abateu um bezerro para eles. Como recompensa, seus descendentes receberam uma mitzvah que utiliza uma vaca. Quando Abraão implorou a Hashem que não destruísse o povo perverso de Sedom, ele rezou: eu realmente não tenho permissão para discutir com o Senhor, Hashem, pois eu sou apenas pó e cinzas. Abraão era tão humilde que ele sempre tinha consciência de que o corpo de uma pessoa é meramente pó e cinzas. Hashem disse: por causa de sua grande humildade, eu darei aos seus descendentes uma mitzvah com cinzas. As cinzas da pará do mar, porque eles a cumprirão, eu perdoarei seus pecados. Como recompensa por ter dito aos 3 viajantes celestiais: trarei água para que lavem seus pés, Hashem deu aos descendentes de Abraão uma mitzvah com água, as cinzas da pará do mar que são misturados com água. Porque nosso patriarca Abraão fez grandes atos, Hashem recompensou seus filhos com mitzvot maravilhosas, tal como a mitzvah da pará do mar. O Midrash nos conta: 3 jarros serão devolvidos. Hoje, nós não temos mais as cinzas da pará do mar e não podemos mais nos purificar da Tumat Amet, a impureza decorrente de estar em contato com o morto. No entanto, Elial, a Navi, trará de volta no futuro 3 jarros para nós. Primeiro, o jarro no qual Moshe guardou mam, para lembrar a Bnei Israel que Hashem os alimentou por 40 anos no deserto. Segundo, o jarro contendo as cinzas da pará do mar. Terceiro, o jarro contendo o azeite com que os Coanim e os reis eram ungidos. Miriam morre e seu poço seca. Bnei Israel estavam agora em seu 40º ano no deserto. A irmã de Moshe, Miriam, estava com 125 anos. No dia 10 de Nissan, 2487, Hashem levou sua alma de volta. Ela morreu de uma maneira especial. Como ela era uma grande tzadeket, o anjo da morte não tinha permissão de tocar nela. Hashem, ele próprio, tomou sua alma de volta. Ela morreu de forma feliz e serena. Depois que sua alma deixou o corpo, os anjos a receberam com muita alegria. Eles exclamaram: venha em paz. Esta é a saudação dada a todos os tzadikim depois que falecem. Todo Bnei Israel deveriam ter participado do enterro desta grande mulher. Eles deveriam ter se lamentado por ela, mas eles a negligenciaram. Somente Moshe e Aharon a enterraram e ficaram de luto por ela. Assim, Hashem deu aos judeus um lembrete de que Miriam estava morta.
Quando as pessoas quiseram água para beber, elas não a encontraram. O poço de Miriam, a rocha que acompanhava Bnei Israel pelo deserto e os abastecia com água, secou repentinamente. Então Bnei Israel compreenderam que a grande Tsadequete e Miriam não estavam mais com eles. Você pode imaginar quão assustadora era a situação da nação judaica? Ali estavam milhões de pessoas no deserto, com crianças pequenas e bebês, e nenhuma gota sequer de água. Como eles sobreviveriam? O pânico rapidamente se instalou. Enquanto Moshe e Aharon estavam em suas tendas chorando a morte de sua irmã, os Erevirav armaram a confusão. Morreremos de sede, eles gritaram. Não há água? Melhor que tivéssemos tido morte natural como aqueles que morreram no deserto. Morrer de sede é muito sofrimento. Alguns dos Erevirav criticaram Moshe e Aharon. Se vocês não podiam nos dar água, por que nos trouxeram para o deserto? Não deviam ter nos tirado do Egito, se o único caminho para Eretz Israel era passando pelo deserto. Vocês não têm o direito de colocar nossa vida em risco. Vocês são líderes irresponsáveis. Eles também reclamaram. Enquanto o poço de Miriam fornecia água, árvores costumavam crescer onde quer que acampássemos. Agora não temos nem água e nem frutas. Moshe e Aharon ficaram magoados ao ouvir estes comentários. Eles não sabiam o que fazer. Eles correram para o Mishkan, caíram sobre suas faces e rezaram para Hashem. A nuvem da glória de Hashem apareceu para eles. O Midrash explica: Bnei Israel receberam 3 presentes. Enquanto nossa nação andava pelo deserto, Hashem lhe deu 3 presentes maravilhosos. Primeiro, nuvens de glória para a proteção. Segundo, o mam. Terceiro, água do poço de Miriam. Cada um destes presentes fora dado em mérito de um dos 3 líderes. Primeiro, as nuvens de glória rodeavam Bnei Israel pelo Zehut de Aharon. Segundo, o mam caía pelo Zehut de Moshe. Moshe ensinara a Bnei Israel a Torá, o alimento de suas almas. Por seu mérito, os judeus recebiam um alimento que sustentava seus corpos. Terceiro, o poço de Miriam acompanhava os judeus no deserto pelo mérito da Tsadequete Miriam. Quando ela era uma menina, Miriam esperou por Moshe ao longo das águas do rio Nilo. Como recompensa, Hashem deu água à nação inteira. Moshe bate na rocha. Hashem disse a Moshe e a Aharon: Não tenham medo, eu darei água ao povo. Moshe, pegue o bastão que você usou para trazer as pragas sobre o Egito. Reúna o povo próximo da rocha que é o poço de Miriam. Fale com ela, e sua água fluirá novamente. Haverá água suficiente para as pessoas e seus animais. Por que Hashem quis que Moshe pegasse seu bastão? Porque o bastão mostrava ao povo que Moshe era o mensageiro de Hashem e agia com o seu poder. Moshe pegou o bastão e reuniu a nação em torno da pedra. Cada judeu pôde ficar bem perto da rocha, embora o espaço em torno dela fosse muito pequeno para acomodar tanta gente. Foi um milagre. Moshe queria ordenar à pedra que desse água. Havia várias pedras à sua frente e de repente ele não tinha mais certeza de qual era a pedra do poço de Miriam. Parecia que ele estava se escondendo, que ela estava se escondendo. Moshe ficou com medo de falar com a pedra errada. Quando o povo notou que Moshe hesitava, alguns deles começaram a gritar: Que diferença faz qual pedra nos dará água? Dê-nos água de qualquer pedra. Moshe se recusou e os zombadores o ridicularizaram. Vejam todos, Moshe, não consegue realizar um verdadeiro milagre. Ele está tentando nos enganar, ele sabe qual rocha aqui está úmida por dentro, ele puxará esta umidade para fora e nos fará acreditar que se trata de um milagre. Ao ouvir isto, o povo gritou: Dê-nos água de uma pedra que nós escolhermos. Moshe não sabia o que fazer. Ele deveria falar com outra pedra que não fosse o poço de Miriam? Ele pensou: Talvez Hashem não queira realizar um milagre com uma pedra diferente. Eu devo ignorar o que o povo está dizendo e seguir a ordem de Hashem. Moshe normalmente não perdia a paciência com o povo. Esta não era a primeira vez que o povo discutia com ele, mas agora ele ficara zangado. Ouçam, seu povo rebelde, ele os repreendeu. Vocês acham que podem ensinar ao seu Rebbe o que ele deve fazer? Como pode dizer que é um truque tirar água de uma pedra que Hashem ordenou? Vocês conseguem tirar água de qualquer rocha através de um truque?
Eu não posso mudar as palavras de Hashem. E ele me disse para tirar água do poço de Miriam. Moshe achou que havia encontrado a rocha certa. Ele ordenou que ela desse água, mas nenhuma água saiu quando ele falou com a rocha, pois era a rocha errada. Ele pensou, talvez porque Bnei Israel desrespeitaram seu Rebbe, Hashem não queira mais realizar o grande milagre de uma rocha dar água depois que lhe é dito para fazer isto. Talvez eu deva bater nela tal como bati na pedra em Massá, o Merivá. Moshe cometeu um erro. Da última vez em Massá, o Merivá, Hashem dissera a Moshe que batesse na pedra. Mas agora ele queria que Moshe falasse com ela. Como Moshe pôde cometer tal erro? Ele estava exaltado com o povo. Normalmente, quem fica zangado comete erros. Assim, Moshe, erroneamente, decidiu golpear a pedra com seu bastão. Desta vez, Moshe golpeou a pedra que era o poço de Miriam. No entanto, ela soltou apenas algumas gotas de água para indicar a Moshe que ele deveria falar com ela. Mas, ao invés disso, ele a golpeou uma segunda vez. Agora muita água jorrou dela. Bnei Israel e seus animais puderam beber o quanto desejaram. A partir deste momento, o poço de Miriam voltou a dar água. Ele acompanhou Bnei Israel através do deserto, tal como quando Miriam ainda estava viva. Vamos continuar em outro dia. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos.